Boa tarde, amigos e amigas da 93, do Observador Político, telespectadores da nossa TV. A FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, anuncia que os maiores bancos associados, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Unibanco e Santander, estão abertos e comprometidos em atender pedidos de prorrogação por 60 dias, dos vencimentos de dívidas de pessoas físicas e micro e pequenas empresas para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores utilizados. Eu falo em pequenas empresas, microempresas, melhor dizendo, pessoas físicas. Interessa a uma grande parcela da população. A medida é mais uma reação para tentar aquecer, por assim dizer, a economia diante da pandemia do coronavírus. O comunicado dos bancos, da federação, diz ainda que os bancos associados estão sensíveis ao momento de preocupação dos brasileiros com a doença provocada pelo novo coronavírus e vem discutindo propostas para amenizar os efeitos negativos dessa pandemia no emprego, na renda que está atingindo a economia do país e do mundo inteiro. É um choque profundo, mas de natureza essencial e transitória. É o que informa os bancos. Aí que estão engajados, na luta, a rede bancária e seus canais de atendimento ficarão à disposição do público e prontos para apoiar todos os que estejam enfrentando dificuldades momentâneas em função do atual contexto. O problema é que quando vem dos bancos, o desconfiômetro fica ligado. Nesse momento mesmo da postagem da FEBRABAN, aí já colocaram, quem acredita no Papai Noel? Porque é difícil acreditar que banco vai dar algo a alguém. Mas é muito complicado. Já se pergunta qual a vantagem nisso. A não ser se houver uma redução de juros nesses 60 dias. Bom, os bancos, esses que eu falei, e já tem gente aqui pedindo para repetir, não anota os bancos quais são? Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Unibanco e Santander. Quem tem a sua microempresa ou pessoa física pode ver no banco o que é possível se fazer diante do que está sendo colocado aqui. Repetimos que, quando vem dos bancos, o desconfiômetro fica ligado com relação à facilidade qualquer que seja ela. Uma outra informação aqui importante que eu quero dar na abertura do programa diz respeito a uma nota da Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró está explicando que não se trata de remoção de ambulantes. Não está havendo isso. Não está existindo isso. Porque já correram para as redes sociais, a Prefeitura está tirando os ambulantes. Não. A explicação é o seguinte, o que ocorreu foi uma situação isolada, específica, de um trailer instalado em local proibido, no espaço destinado à parada de ônibus na rua Coronel Gurgel, no centro de Mossoró. Inclusive a foto aqui
parada de ônibus e o trailer estava no mesmo local. O trailer foi interditado no dia 23 de fevereiro. E de lá para cá não houve nenhuma contestação do proprietário, ou seja, ele não compareceu à secretaria após o procedimento que foi feito. Como estava em situação irregular, o equipamento foi retirado durante a noite de ontem. O horário escolhido, lá à noite, na calada da noite, o horário escolhido pela fiscalização em função da movimentação do trecho para não causar transtornos ao trânsito no centro. Então foi escolhido, se tirou à noite para não causar problemas. Está aqui a nota esclarecendo que foi um fato isolado específico a retirada desse trailer que estava em local irregular no centro da cidade, exatamente na parada de ônibus logo após. O nosso livro de hoje é de Dong Yulan, Andar no Amor, a edificação do corpo de Cristo. Muito importante e interessante esse livro, uma inovação no estudo da Bíblia. Andar no Amor, a edificação do corpo de Cristo, por Dong Yulan. Pode participar pelo nosso WhatsApp, 988-686150. A partir de agora, está valendo. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político, que nos acompanham pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, saiu hoje, agora já no final da manhã, e aí nós temos que continuar com o tema coronavírus, né? Porque é importante, né? E está concentrando aí as atenções de todos os brasileiros. O país está assustado, né? E hoje pela manhã, já no final da manhã, nós tivemos a confirmação da primeira morte, o primeiro caso de morte no Brasil de pessoa infectada pelo novo coronavírus. A confirmação veio da Secretaria de Saúde Pública de São Paulo. Trata-se de um homem que tinha 62 anos de idade e estava internado em um hospital particular. Esse homem ele tinha um histórico de diabetes e hipertensão, além de hiperplasia prostática. E aí ele estava internado já há alguns dias e veio a falecer no final da manhã de hoje. A Secretaria de Saúde de São Paulo não liberou o nome da vítima, também não liberou a cidade onde esse homem morava, também não liberou detalhes se ele viajou ao exterior ou se ele foi contaminado aqui mesmo no Brasil, né? O que seria a contaminação comunitária. O fato é que está registrado o primeiro caso de morte por coronavírus. Na manhã de hoje, no momento que estava sendo anunciada a morte desse paciente, pela Secretaria de Saúde Pública de São Paulo, né, também o governo de São Paulo confirmou que, de acordo com a Secretaria de Saúde Pública dos estados, o Brasil tem hoje 301 casos da doença, 301 casos confirmados. O estado de São Paulo, evidentemente, é o que tem o maior número de casos, seguido do Rio de Janeiro. Aqui no Rio Grande do Norte, tem apenas um caso confirmado até o final desta manhã. E são 33 casos em investigação. Desses 33 casos, 2 têm origem em Mossoró. Um dos pacientes suspeitos, e esse paciente fez o exame, esse exame ainda não chegou ao resultado dele. Esse paciente é residente na Itália, é um moçoroense que reside na Itália e já voltou para o país onde reside, mas o resultado ainda não saiu.
Então, no estado do Rio Grande do Norte, nesse momento ainda pode-se dizer que há uma situação sob controle. São 33 casos suspeitos em investigação e apenas um caso confirmado. Esse caso foi confirmado no final da semana passada, de uma mulher que reside em Natal e que recentemente ela viajou para 3 países da Europa, ou seja, foi contaminada durante essa viagem. Aqui em Mossoró, medidas estão sendo adotadas não apenas pelo município. O município, sim, a prefeita Rosalba Ciarline está reunindo todo o secretariado, para analisar a situação e para adotar as medidas cabíveis, novas medidas, porque outras já foram adotadas. Há uma expectativa em relação à suspensão das aulas na rede municipal de ensino. Até o início desta reunião, não havia uma definição, ou não havia um entendimento de que já deveria, sim, adotar essa medida. Aqui nós podemos afirmar, como já decidido, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte suspendeu as aulas presenciais. A Universidade Federal Rural do Semiárido tomou medida igual na manhã de hoje. As aulas presenciais estão suspensas na UFESA. O IFRN também suspendeu as aulas. 2 universidades privadas em Mossoró também suspenderam as aulas. Alguns cursinhos particulares, privados, que funcionam em Mossoró, também decidiu na manhã de hoje que as aulas estão suspensas por pelo menos 15 dias. E chegou agora a informação que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, anunciou a decisão de suspender as aulas na rede municipal de ensino da capital do estado. Ontem, numa entrevista à imprensa da capital, o secretário de Saúde de Natal, o Jorge Antunes, havia dito que, nesse primeiro momento, não havia uma necessidade de suspender as aulas. E ele defendia que as aulas só deveriam ser suspensas quando fossem registrados ou confirmados casos do coronavírus por transmissão comunitária, ou seja, transmissão dentro da própria cidade de Natal. Isso não ocorreu ainda. Porém, o prefeito Álvaro Dias, por medida de precaução, já agora, bem no finalzinho da manhã, ele anunciou a suspensão das aulas na rede pública de ensino da capital do estado. Portanto, vamos aguardar o desfecho dessa reunião da prefeita Rosalba Ciarline com os seus secretários para noticiar as medidas que serão tomadas. A possibilidade de suspensão das aulas da rede municipal de ensino? Mas essa decisão ainda não está tomada. E outros setores, né, de mundo tomaram decisão. A Diocese de Mossoró decidiu por uma série de medidas preventivas, né? Suspendeu aí procissões, suspendeu reuniões comunitárias. A própria programação da Semana Santa, que está em curso, também sofrerá alguma alteração, exatamente em prevenção à pandemia do novo coronavírus. Olha, muita gente no início do programa, e isso já vem aumentando, se avolumando, perguntando sobre a paralisação ou não das aulas. O comentário de César inicial, eu só complemento aqui, a prefeitura, o município está decidindo uma reunião agora, se suspende as aulas. O governo do estado também, a prefeitura de Natal, o prefeito já tomou essa providência. Recebi informação hoje de que o sindicato das escolas particulares se reúne amanhã. O que a gente pode dizer, com certeza, é que a tendência é parar. Minha gente, eu vi hoje pela manhã uma foto postada, imagens que eu recebi do metrô da Estação da Sé em São Paulo. Uma loucura! Milhares e milhares de pessoas se espremendo, está aqui a imagem,
entre 5 da manhã, entre 5 e 7 horas da manhã, para pegar o metrô. Como é que você vai controlar um vírus dessa maneira? Milhares e milhares de pessoas. Então, voltando aqui à questão das aulas, a tendência é suspender. Agora, por exemplo, a Prefeitura de Natal estava colocando que queria colocar, antecipar as férias. Tem as alternativas se busca. Antecipar as férias de julho, suspender para 15 dias, daqui a 15 dias, como tiver a situação, a tendência é que todos parem. Está se parando tudo onde tem aglomeração. As escolas, a continuar essa situação, e ela não parece que vai acabar daqui para amanhã, vão também ter que parar todas, rede estadual, municipal, daí as universidades parando, rede particular. Essa é a tendência que, de acordo com o que for chegando aqui, a gente vai informando, interagindo aqui com os nossos amigos. Jéssica Nayara da Silva, da Ilha de Santa Luzia, da Rua Benício Filho, está aqui no sorteio. Sua mãe Zeneide, da Ilha de Santa Luzia. Manda um abraço para Lairinho e Pedro Federico. Um abraço para você também, a Jéssica, que está aqui no programa, e também a Zeneide, da Ilha de Santa Luzia. O Charles Adriano, do Monte Olimpo, também está aqui ligado com a gente. E mais participações. Bom, César já falou aqui na primeira morte ocorrida no país, não é verdade? César, já me perguntaram aqui, César já está sabendo, com certeza sim, da morte de mais 5 animais na UFESA? Sim. Já são 16 no caso, não é, César? Isso, a denúncia foi feita no Jornal de Fato pela professora e pesquisadora Débora Façanha. Daqui a pouquinho a gente volta para a questão do Covid-19, porque tem uma nova decisão aqui do governo do estado, também suspendendo as aulas na rede estadual de ensino. Uma decisão anunciada pela governadora Fátima Bezerra, que a gente vai pegar novas informações. Acaba de chegar, bem recente. Nós vamos pegar novas informações para passar para o ouvinte e telespectador. É o que a gente tinha falado. Essa é a tendência de paralisar. Mas essa situação, fugindo um pouco do Covid, e está todo mundo querendo fugir do Covid, né? É verdade. Tem uma questão, me parece bem clara, e eu acho que o cidadão não tem mais qualquer dúvida. A melhor forma de enfrentamento a essa pandemia é o isolamento, né? O cidadão tem que ter essa consciência. Sair o mínimo possível de casa. Sair apenas se em caso de necessidade mesmo. É ficar em casa. Tem que trabalhar. Trabalho, casa. O lazer fica para depois. Essa pandemia ela é passageira, ela vai passar. Né? 15 dias. Passageiro agora, de quanto tempo? De 15, de 20, de um mês, 2, 3, não? Bom, mas vai passar. Vai, né? Lógico. A vida em primeiro lugar. Então evite sair de casa. Fique em casa, fique em casa. Você tem a televisão, você tem um celular, você tem outras coisas, outras formas de passar o dia. Saia só se for necessário. Né? Só se for necessário. Evite aglomeração, evite onde tem grupo de pessoas, né? Que é a melhor forma de se evitar que essa pandemia ela se alastre com a velocidade com que vem se alastrando. Bom, Edmundo, deixa eu só concluir aqui essa questão da UFESA. Aqui rapidinho, César, Oberdan Silva está dizendo aqui que o colégio Sementes suspendeu as aulas, acredito que seja colégio particular, sim. Suspendeu as aulas já a partir de amanhã. Pois é. Bom, essa questão da UFESA, são ovinos da raça Morada Nova que estão morrendo no campo central da UFESA. A denúncia é muito grave, feita pela professora e pesquisadora Débora Façanha. A UFESA liberou nota, emitiu uma nota, mas uma nota muito, eu diria, uma nota muito sem substância. Estamos investigando. Não, é preciso dar uma resposta mais profunda. A nota é muito rasa. A nota é apenas o seguinte: olha, eu vou fazer de conta aqui, eu vou dessa notinha aqui, fazer de conta que não aconteceu nada. Aconteceu sim.
São 16 animais que morreram nos últimos 10 dias. A professora Débora Façanha, que faz a denúncia, ela garante que afirma que os animais que foram a óbitos, elas estão em locais inadequados. Ela afirma que não tem o calendário de vacinação desses animais. Ela afirma que a alimentação desses animais, inclusive ela diz que tem registro, que a alimentação desses animais nos últimos dias estavam expostos ao sol e à chuva. Certo? Então é preciso se investigar sim. Não pode parar numa nota rasa dada pela UFESA. É preciso uma investigação. Eu ainda quero aqui, e vou cobrar, né, que o Ministério Público Federal se sinta provocado. Que abra uma investigação, porque isso é muito grave. Isso é muito grave, não é pouco não, é muito. Eu quero saber se o Conselho Municipal de Defesa da Causa Animal não vai tomar providências, não vai investigar. Eu quero saber se a Câmara Municipal de Mossoró, que recentemente realizou uma audiência pública para tratar sobre essa questão, não vai entrar nesse caso. Eu quero saber se os ativistas que recentemente gritaram em porta de Câmara Municipal, em galeria da Câmara Municipal, se vai fazer de conta que não está acontecendo nada. São 16 animais de uma raça que está ameaçada de extinção, a raça Morada Nova. E até aqui estamos resumidos a uma nota rasa, frouxa, que não explica e não justifica absolutamente nada. Não vamos deixar que o coronavírus, que está centralizando a atenção de todo mundo, sirva de pano de cortina para esse caso grave passar ileso. É preciso que alguém se responsabilize por isso. Nós não podemos admitir que 16 animais, sob os cuidados de uma universidade pública federal, venham a óbito e fique por isso. Que não se faça uma investigação, que o Ministério Público não entre nesse caso, que os ativistas da causa animal não entrem nesse caso, que o Conselho Municipal não entre nesse caso, que a Câmara Municipal não entre nesse caso. Não podemos admitir que isso continue acontecendo, não podemos admitir que esse silêncio conivente permaneça. O silêncio é tão grave quanto a atitude de deixar esses animais soltos ou expostos à própria sorte. Olha, vamos interagindo aqui, muita gente participando. O Jandir, Roberto Jandir, ele disse que o povo foi à rua por causa de Rodrigo Maia, que está provocando no país a situação difícil. O projeto do presidente ele está impedindo de votar. Bolsonaro não é o culpado, ele acha que é o Rodrigo Maia. Ok, gosto de estar participando aqui, é o Roberto Jandir, do bairro Santo Antônio. O pessoal diz o seguinte: você da bancada do Observador Político é o Charles Adriano. Tem informação, alguma notícia sobre o comércio, se tomou alguma política de prevenção sobre o Covid-19? Ainda não. A CDL não se pronunciou a respeito. E tem uma colocação, uma outra nem aqui. assim, né? Nem assim, exatamente. Essas entidades até aqui. E o Cine Varejo, né? São 3 entidades. 3 né? entidades. Até agora não se posicionaram em relação a esse grave problema. Aí está aqui a complementação, outra postagem. Por que o governo está fechando os colégios? Porque é preciso. Mas aí, aulas. Claro, mas boa parte dos funcionários públicos estão em casa. Aí como fica o trabalhador comum? Exemplo, caixa de supermercado, funcionário de posto de combustível, enfim, quem trabalha, comércio. E por que o Detran e o Estado não fechou também o Detran? Bem colocado, porque tem uma multidão de gente no Detran todo dia. Será que é para dar lucro? Olha, só estão falando das escolas e outros trabalhadores, mas se o coronavírus continuar, daqui a pouco nós vamos ter um mundo parado. Em tudo. Em toda parte existe aglomeração de pessoas. Então o que está acontecendo é que daqui a pouco vai se parar tudo e vai se parar todos e desafiar a economia mundial. A doença que está derrubando pessoas, matando pessoas no mundo inteiro e derrubando a economia mundial.
Isso também, além da doença, é muito preocupante, né? Olha, Edmundo, é um caso muito delicado, a gente entende perfeitamente. Eu vou pegar até aqui uma entrevista do técnico Renato Gaúcho, do Grêmio. Foi uma entrevista bem contundente que ele deu no último domingo, após o seu time ter atuado de portões fechados. Ele disse o seguinte: por que é que o futebol não para? Aqui, jogador de futebol, comissão técnica, nós somos gente. Estamos sob risco, é verdade. É verdade. Para. Comerciário está sob risco. É verdade? É, sim. Aí fecha as lojas. E ao final do mês, quem vai pagar o salário dos trabalhadores? Você tem uma loja, por exemplo, de 10 funcionários, 15 funcionários, uma loja pequena, evidentemente, que vive do que vende. Vamos usar um termo popular, vive do apurado do mês, para pagar as contas, pagar os salários, pagar os encargos sociais, pagar água, pagar energia, pagar imposto, pagar tudo isso. E como é que se paga com loja fechada? É um assunto, é um tema bem delicado, corretíssimo, é pertinente essa questão. Como é que ficam os comerciários, como é que ficam os trabalhadores da iniciativa privada? Realmente é muito delicado. Inclusive, nessa questão, nós estamos cobrando aqui, noticiando, evidentemente, mas também cobrando, por consequência, a questão das escolas da rede estadual, da rede municipal, né? De suspender as aulas por algum período até que a situação volte a se normalizar. E aí tem as escolas privadas, né, com sem número de alunos. Você imagine como se encontra nesse momento essas instituições, esses estabelecimentos, os seus diretores, os seus proprietários, como é que estão nesse momento? No final do mês eles têm que pagar conta. Como é que eles vão pagar conta com as atividades suspensas? Né? Mas nós temos que entender o seguinte, e isso é fato, e isso a gente não abre mão. A vida em primeiro lugar. Você pode perder dinheiro, você pode perder bem, que isso você recupera depois. A vida não. Mas, de qualquer forma, a gente entende que é uma situação delicada e uma situação que precisa ser vista de todas as formas, de todos os ângulos. Né? É por isso, Edmundo, se você me permitir, eu quero até emendar aqui, e aí nós temos que noticiar que o governo federal, através do ministro da Economia, o Paulo Guedes, anunciou que o governo pretende injetar na economia do Brasil para atenuar os efeitos da pandemia algo em torno de 147,3 bilhões de reais. Esse dinheiro, esses recursos serão investidos na economia nos próximos 3 meses. Segundo o ministro, a maior parte dos recursos vem de remanejamentos, de linha de crédito e de antecipação de gastos, sem comprometer o espaço fiscal do orçamento, que isso é importante. Até 83,4 bilhões o governo pretende aplicar em ações para a população mais vulnerável. Até 59,4 bilhões para a manutenção de empregos e pelo menos 4,5 bilhões de reais para o combate direto à epidemia, que é motivar a implantação de mais leitos de UTI, né, de melhores condições para atender pacientes, isso entende o governo. O governo também decidiu que vai priorizar os idosos. Já anunciou 23 bilhões para entrar agora em abril, referente à primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas. E a novidade
Paulo Guedes também anunciou a antecipação da segunda parcela de aposentados e pensionistas, no valor também de 23 bilhões de reais, que o governo federal pagará já no mês de maio. Portanto, em abril sai a primeira parcela de aposentados e pensionistas, em maio sai a segunda parcela do 13º salário de aposentado e pensionista. Significa dizer que em 2020, aposentados e pensionistas vão receber seu 10º até o mês de maio, ou seja, 7 meses de antecedência. O ministro também anunciou como prioridade 3 das 19 propostas em tramitação no Congresso Nacional, que consta do ofício enviado pelo próprio governo à Câmara dos Deputados e ao Senado da República. A primeira proposta é a emenda à Constituição do Pacto Federativo, que descentraliza recursos da União para os estados e municípios. A segunda proposta é a aprovação de um projeto de lei que autoriza a privatização da Eletrobras, que renderá 16 bilhões ao governo neste ano. A última proposta, considerada prioritária pelo governo, é o plano de equilíbrio fiscal. Aquele plano mansueto que a gente já debateu aqui na bancada várias vezes. Esse programa é de socorro aos estados endividados e que têm dificuldades financeiras por causa de comprometimento dos orçamentos locais com servidores. E também tem um investimento em Bolsa Família. Então, essas são medidas urgentes, são necessárias e que ajudarão a evitar um prejuízo maior ou um impacto maior na economia brasileira. São 147,3 bilhões de reais que o governo pretende liberar nos próximos 3 meses. Continuando sobre o coronavírus, né? Os bispos, arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, o bispo de Mossoró, Dom Mariano Manzana, e Dom Antônio Carlos Cruz de Caicó, também divulgaram nota com relação ao comportamento dos fiéis. Nas igrejas com grande afluência de fiéis, deve-se aumentar, quando possível, o número de celebrações para evitar aglomerações, orientando a respeitar certa distância entre os fiéis. Celebrações também durante evitar o contato físico, sobretudo do Pai Nosso e no abraço da paz. A comunhão deve ser recebida na mão. Não realizar procissões, encontros, assembleias, seminários e outros eventos, remarcando para outras datas. Na celebração de Paixão do Senhor, já na Sexta-feira Santa, em abril, diz aqui, a adoração da cruz seja feita sem o beijo. Oferecer álcool gel na entrada de todas as igrejas. Os idosos e outras pessoas que fazem parte do grupo de risco para desenvolver formas graves da doença podem acompanhar as celebrações da liturgia em suas casas, através dos meios de comunicação, até que seja superada a pandemia. Igrejas devem estar abertas, limpas e bem ventiladas para celebrações e atividades religiosas. Bom, está aqui. Por fim, em relação ao sacramento da penitência, faz necessário ter os devidos cuidados com a proximidade do confessor e do penitente, e na medida do possível nos lugares abertos. São diversas providências também tomadas e anunciadas pela igreja. E aqui uma postagem para relaxar, né? Gente, aproveita que você vai ficar em casa por causa do coronavírus, aproveite e limpe o quintal por causa da dengue. É verdade. Olha, vamos ter aqui muita participação. O Ronaldo do bairro Costa e Silva, com a contenção social aos trabalhadores informais, como, por exemplo, vendedores ambulantes, que são os mais afetados. Como essas ações do governo federal citadas pelo César vão ajudar esses trabalhadores. Isso é preciso ver em cada situação, em cada caso. Olha, calma, que eu estou recebendo um número mais do que o normal de mensagens. O celular, vez e trava, vez por outra, e a gente vai tentando aqui divulgar, na medida do possível, o que está chegando, ok? Sheila Simone, moro na Maísa. Fala aí por nós, pelo amor de Deus, estamos abandonados. Assalto todos os dias, ruas às escuras.
Acho que os bandidos acho que não estão dando folga nem mesmo no com o coronavírus aí. Seguindo, Edmundo, e aí não é procurando trazer ainda mais preocupação, mas sim informar, o Conselho Regional, acho que foi o Conselho Regional de Medicina, salvo engano, deu uma nota dizendo que o Rio Grande do Norte não tinha leito suficiente para enfrentamento do coronavírus. Ora, o Rio Grande do Norte, o sistema de saúde pública do Rio Grande do Norte, há muito tempo não tem leito suficiente para atender a demanda normal. Você imagine o inusitado. Bom, e aí eu trouxe dados aqui, Edmundo, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, do Ministério da Saúde, que aponta que apenas 17 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, apenas 17, possuem leitos de unidade de terapia intensiva, leitos de UTI. Hoje no Brasil, são 28 mil leitos de UTI em hospitais públicos e filantrópicos. Trazendo a questão aqui para o Rio Grande do Norte, os números revelam que as unidades hospitalares da rede pública, privada e filantrópica existentes aqui no estado disponibilizam 735 leitos de UTI. Desse total, mais da metade, ou seja, 463 leitos, são contratados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O Rio Grande do Norte possui atualmente menos leitos de UTI que nos anos de 2018 e 2019. Em 2019, eram 469 leitos contratados pelo SUS. No ano de 2018, o número era de 468. Hoje nós temos 463. Além disso, apenas com leitos SUS, a região metropolitana de Natal possui 73% destas vagas. São 312 leitos de terapia intensiva disponíveis para atendimento público. Para piorar essa situação, e é uma situação que chama atenção mesmo, as redes pública e privada de saúde tiveram redução de 286 leitos clínicos gerais nos últimos 2 anos, uma queda de 3%, quando se precisava investir mais e ganhar mais leitos. Em janeiro deste ano, o Rio Grande do Norte contabilizou 7.191 leitos de internação contra 7.335 de 2019 e 7.477 de 2018. O número de leitos fechados nesse período representa quase o total de leitos do Hospital Alfredo Gugel, maior unidade hospitalar pública do Rio Grande do Norte, que tem hoje 289 leitos. Veja o tamanho do problema. Veja o tamanho do problema. E aqui a gente tem que lembrar que dos recursos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, o governo federal encaminhou ou liberou para o Rio Grande do Norte 7,5 milhões de reais para investir em leitos de UTI. Vou repetir, o Ministério da Saúde liberou para o estado do Rio Grande do Norte 7,5 milhões de reais para investimentos em saúde. Aqui o cidadão está mandando aqui até uma matéria do jornal Tribuna do Norte dizendo o seguinte, acho que é a edição de hoje, sem coronavírus, rede pública de UTI está superlotada no Rio Grande do Norte. Pois é, o que você acabou de colocar aí, o que é por demais preocupante, você imagine, né? Sem coronavírus, a situação já está como está. Olha, o transporte coletivo está reforçando prevenção ao coronavírus. A concessionária aqui de Mossoró realiza campanha educativa para alertar colaboradores da empresa e usuários do serviço de ônibus sobre as medidas ao Covid-19. A empresa fixou cartazes no interior de toda a frota, formando métodos de propagação do novo vírus. Ok. Chegando a informação também de que, e você já abriu a notícia aí, César, da segunda morte por coronavírus no Brasil. Olha, eu procurei aqui. A vítima é uma mulher de 76 anos. Eu procurei aqui, informação não tem. confirmada, Band, UOL, lamentavelmente.
A segunda morte, o problema do coronavírus, um dos grandes problemas é que se alastra rapidamente. A gente tinha uma morte, de repente já tem outra. A segunda morte por coronavírus foi registrada horas depois da primeira, confirmada no Brasil. A informação veio da rádio Bandeirantes, é uma mulher de 76 anos, pelo que me consta aqui também em São Paulo. Não é isso? Essa é a situação. Aqui que São Paulo resiste à primeira morte por coronavírus, a gente já deu. Essa segunda é São Paulo também? Não tenho informação aqui, estou aqui, já abri aqui. É uma mulher de 76 anos, mas não tem ainda o local. Não, mas não Como tem foi a confirmação. Rádio Bandeirantes? Não tem confirmação. Eu abri aqui o Globo, o G1, que está dando uma cobertura em tempo real. Eu abri o UOL, não tenho essa informação. A informação veio da Rádio Bandeirantes. Mas aqui eu vou aguardar esses sites para ver se confirma. Até agora esses dois sites de notícia e também o site do Ministério da Saúde não traz confirmação em relação a isso. Confirma apenas a morte de um homem de 62 anos, que nós demos aqui na abertura do programa. Uma segunda morte, não. Vamos aguardar, acho daqui para o final do programa a gente vai ter uma confirmação em relação a essa notícia. Olha, 12h41. Pois não, César. 12h41. Nossa Senhora. Vamos ao intervalo e a gente volta já. Você pode ajudar ao Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Faça parte desse cuidado e ajude as nossas crianças. Pra entrar em forma, tem que acelerar. Ô, Gabi, pois eu prefiro acelerar esse carrão aqui, ó. Esse Chiquinho. Acelera! Domingo tem um novo Corolla no Natal Cap. E mais 5 mil no primeiro, no segundo e no terceiro sorteio. Um novo Corolla no quarto sorteio. 20 giros da sorte de R$1.000 cada. E um giro extra de R$3.000. Quer ganhar? Compre já! As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos. E agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Olá, eu sou Paulo, consultor de vendas da BrisaNet Telecomunicações. E hoje vamos falar sobre serviços para a sua empresa. Que a BrisaNet tem a melhor internet e fibra ótica, isso todo mundo já sabe. Agora, você também sabia que aqui oferecemos soluções tecnológicas para a sua empresa? Tem internet com Wi-Fi de alta performance, LAN-to-LAN, sistema de segurança, telefonia, móvel e fixa, VoIP, central PABX virtual e URAs inteligentes. Suporte avançado 24 horas, com atendimento personalizado, dentre outros serviços exclusivos. É a sua empresa mais conectada, segura e preparada. Eleve o nível do seu negócio e entre de vez para a era da ultravelocidade e conectividade. A solução para a sua empresa está aqui. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore. lbv.org/diga sim. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você.
Ganhe mais com a TCM. Dê um up na sua conexão. Ganhe mais velocidade e garanta 3 aplicativos que vão da educação à diversão por um preço que cabe no seu bolso. Na TCM é assim: muito mais velocidade e conteúdo para curtir como quiser. Mais conexão, mais vantagem e mais conteúdo. Só assinante TCM tem vantagens exclusivas. Para mais informações, 84-3315-0710. TCM Telecom. Sempre à frente com você. O tempo traz confiança. Confiança é o que resume o Cassim com todos os clientes. Sentimento de cuidado construído ao longo desses 30 anos, presente em cada detalhe. Confiança que se fortalece na agilidade dos serviços, nos diagnósticos precisos e nos exames realizados com dedicação. Confiança em saber que aqui sua saúde está em primeiro lugar e sempre em boas mãos. Cassim, 30 anos crescendo com qualidade. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, a reforma da Previdência Estadual, ela está seguindo, ela tá caminhando. Embora a Assembleia Legislativa tenha adotado algumas medidas de prevenção ao coronavírus, como impedir o acesso de pessoas ao Palácio José Augusto, que é a sede da Assembleia, outras medidas como deputados, servidores e fornecedores, prestadores de serviço, eles agora estão entrando pelo acesso lateral da sede daquela casa, porque o acesso na parte da frente está interditado, decisão de prevenção ao coronavírus. Agora, os trabalhos internos, eles continuam. E aí, a novidade em torno da reforma da Previdência é a seguinte: os deputados que formam a oposição na Assembleia Legislativa e que não participam da comissão especial que está analisando a proposta de emenda à Constituição encaminhada pelo governo, esses deputados decidiram elaborar algumas emendas para modificar o texto original. As principais dessas emendas são as seguintes: a oposição que se reuniu com algumas entidades que representam servidores públicos estaduais, a oposição está propondo que o governo reduza para 7,5% a alíquota inicial. Pela proposta original do governo, a alíquota inicial é de 12%. Então, os deputados de oposição estão propondo que o governo reduza de 12% para 7,5% a alíquota inicial. A outra proposta da oposição, né, que foi apresentada em forma de emenda, é que o governo aumente para R$ 3.500 o teto de isenção de contribuição. Pela proposta original, que foi encaminhada à Assembleia, esse teto, ou seja, o governo propõe um teto apenas de R$ 2.500. Então, essas emendas foram apresentadas pela bancada de oposição. O que vai acontecer agora? Vai acontecer agora um confronto político dentro de uma casa política, que isso é normal. Que confronto é esse? O confronto é que o governo, a governadora Fátima Bezerra, determinou, dentro daquela estratégia de ter o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, de ter o relator da Reforma da Previdência, ela determinou que o projeto original não é para ser modificado. Ela quer que a proposta seja aprovada da forma como o governo encaminhou à Assembleia Legislativa. E aí o seguinte: nessa queda de braço entre deputados da bancada governista e deputados da bancada de oposição, os governistas defendendo a proposta original do governo, a bancada de oposição defendendo modificação dessa proposta para amenizar o impacto que vai ter o servidor público, esse embate
não vai ter uma plateia que poderia ser decisiva, né, ao lado da oposição. Que plateia é essa? Os servidores públicos. Devido ao coronavírus, como eu coloquei aqui, a Assembleia Legislativa adotou uma série de medidas e a principal delas é impedir o acesso de pessoas naquela casa e principalmente no plenário da Assembleia Legislativa. Então, significa dizer que esse debate vai acontecer, essa disputa política normal, que é normal mesmo, aquela é uma casa política, mas vai acontecer sem o principal interessado, que é exatamente o servidor público, porque a reforma da Previdência vai impactar a vida do servidor público ativo e inativo. Então, o governo tem a seu favor o fato de os servidores públicos estarem ou ficarem ausentes, né, não por vontade própria, mas por determinação da própria Assembleia Legislativa em consenso de que é preciso fazer algo para se prevenir contra o coronavírus. Eu entendo que a Assembleia Legislativa deveria suspender esse debate, o debate da reforma da Previdência. Por quê? Porque no Estado democrático de direito, você não pode decidir sobre a vida de pessoas como essa reforma da Previdência Estadual ela decide, sem ter a presença de representantes, né, desse grupo de pessoas. É inadmissível que um tema tão importante como este, eu diria até que é o tema mais importante que chegou à Assembleia Legislativa nos últimos 20 anos. Não tem outro tão importante quanto esse. E aí você debater sem transparência, você debater sem a participação dos servidores públicos, você debater de forma que as pessoas não possam participar, não possam sugerir, não possam discutir, e da forma como esse processo está acontecendo, de forma acelerada, não vejo como um bom, não vejo no bom sentido. O governo está jogando essa reforma da Previdência de goela abaixo. Formou uma comissão só com deputados governistas. O presidente é deputado governista, inclusive é o líder do governo na Assembleia, o deputado Jorge Soares. O relator da proposta é governista, o deputado Raimundo Fernandes. Os outros 3 membros dessa comissão são governistas, Albert Dixon, do PROS, o Souza Neto, aqui de Areia Branca, do PSB, e o Bernardo Amorim, que está saindo do Avante para o MDB, mas ele é um deputado governista. Então, esses deputados dividiram a máquina pública, esses deputados têm indicação no governo, esses deputados receberam benesses do governo, receberam espaço para empregar os seus liderados. São eles que dividem a máquina pública e são esses deputados que estão discutindo a reforma da Previdência. A bancada de oposição sequer tem um membro representando nessa comissão especial. De qualquer forma, é dessa maneira que as atividades estão ocorrendo na surdina, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Vamos continuar interagindo aqui, mandar um abraço. A Madalena e Duda estão assistindo o programa e estão parabenizando aqui o Paulo Henrique, na rua João Leite, Boa Vista, mandando os parabéns aí, deve ser o aniversário dele. Valeu, um abraço aí, Madalena, Duda e Paulo Henrique, lá na João Leite, no bairro Boa Vista. O Hermes da UFESTA está informando que a UFESTA suspendeu suas aulas e que a escola particular Bambino também acabou de suspender suas atividades. E uma notícia aqui que chama muito a atenção sobre o coronavírus. O chefe de pesquisa de vacina no Brasil está em isolamento. O médico Jorge Calil, responsável por pesquisa sobre coronavírus no Brasil, está isolado após o filho ser diagnosticado com o novo coronavírus. Quer dizer, a doença não escolhe raça, cor, nada. Atinge a todos. Aliás, perguntaram aqui, César já teve a contraprova de Jorge Jesus? Olha, Jorge Jesus fez 2 exames. Fez o primeiro e fez a contraprova. A contraprova deu igual a... Não foi conclusivo, os 2 exames. Nem o primeiro, nem o segundo. Né? Foram inconclusivos.
Então, ele fez o exame definitivo hoje e vai receber o resultado à tarde. É um terceiro exame feito hoje pelo Jorge Jesus, o português, que comanda o elenco do Flamengo. O grande amigo dele morreu em Portugal, vitimado pelo coronavírus, né? Sim. Que realmente é lamentável. Era um amigo, ele já tinha mais de 70 anos e tinha uma saúde bastante debilitada. Ele teve a infelicidade, né, de ser contaminado por esse vírus, pelo Covid-19, e acabou falecendo. É verdade. Mandar um abraço aqui também ao Neném e Dona Isabel, que estão lá no bairro Aeroporto, ouvindo aqui com a gente o programa Observador Político. Olha, uma notícia que saindo aqui do coronavírus agora, chama muita atenção. O jogador do Flamengo, Bruno Henrique, foi flagrado no final do mês passado com uma carteira nacional de habilitação, a CNH, sem aparecer no sistema. A polícia concluiu que o documento usado pelo jogador era falso. Aí a reportagem, a matéria aqui do UOL diz o seguinte: conseguir uma CNH duvidosa não parece ser tão difícil, conforme mostra uma pesquisa do UOL, mostrando que a promessa é de entregá-la sem a necessidade de fazer exames médicos ou de passar por autoescolas ou provas no Detran. O processo demora meses. É oferecido, no caso a carteira falsa, de 7 a 15 dias. A prática de venda é compra de crime. Compra de crime, é crime. O valor varia de acordo com a categoria. O menor preço para motocicletas, R$ 1.200. Para automóvel, R$ 1.400 a R$ 1.600. R$ 2.400 para a categoria E. Agora, se você tiver a oferta por aí, fique sabendo. Uma hora vai ser descoberto, é crime e é complicado. A única de sorte é que, no caso do jogador famoso do Flamengo, é que ele falsificou esse documento no Brasil. Você imagina que fosse no Paraguai. Ronaldinho Gaúcho já está há 12 dias atrás das grades, né? No Paraguai. Tem dinheiro e fama, né? Tem dinheiro e fama. E ofereceu, né? Ofereceu aí uma garantia de mais de 8 milhões de reais, né? Para ir para uma prisão domiciliar. Mesmo assim, a justiça no Paraguai não acatou. Agora, lá no próprio Paraguai, essa prisão de Ronaldinho e a manutenção dessa prisão está gerando discussão. Por quê? Porque entende-se que hoje essa prisão, a manutenção dessa prisão é abusiva. É abusiva. O Ronaldinho já poderia ter sido liberado e as investigações continuariam. Mas a justiça paraguaia entende de outra forma e tem mantido o bruxo, como assim é conhecido, o Ronaldinho Gaúcho, atrás das grades. Edmundo, deixa eu fazer aqui um registro que é interessante. Hoje está completando 25 anos que Mossoró recebia a telefonia móvel, o celular. Foi nesta data, em 1995, quando ainda a Telecomunicações do Rio Grande do Norte... A primeira operadora aqui foi BCP. BCP, claro, hoje, né? Foi a Telecomunicações do Rio Grande do Norte, a Telerne, que trouxe a telefonia móvel para Mossoró. A primeira ligação foi feita pelo prefeito Dizuí Rosado. Ele discou para o seu filho, Mário Rosado, ex-deputado federal, que residia e reside ainda no estado de São Paulo. Então, hoje está fazendo 25 anos que nós recebemos o tijolo. Desse tamanho, com 2 baterias, uma antena lá enorme, né? Você imagine. Você imagina, a tecnologia por 24, 25? 25 anos. Pois é, de lá para cá até. Depois o celular foi diminuindo, ficou desse tamanho, agora voltou a aumentar de novo. Mas maneiro, né? Hein? Maneiro, né? Lógico, evidente. Naquela época se comprava um celular e tinha que comprar um suporte, né, para carregar, porque era pesado demais. Uma banda de tijolo, um tijolo aqui na cintura. César, vamos sortear aqui Andar no Amor, o livro de Dom Yulan, A Edificação do Corpo de Cristo. João Vitor Pereira. Já ganhou muitas vezes aqui o João Vitor e já doou muitos livros também. João Vitor, você já sabe,
vamos receber, tá ok? Álcool gel. Muito bem. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Olha, diante dessa pandemia que assusta o mundo, em particular nós brasileiros, e aí se exige dos governantes medidas rápidas, urgentes, que possam minimizar esse problema, e também atitudes pessoais de cada um, atitudes individuais que possam também atenuar os riscos. Aqui eu vou lembrar um ensinamento de René Descartes, filósofo, físico e matemático francês durante a Idade Moderna. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Uma boa tarde a todos e até amanhã.